Falando dentro do webinar, eu vou falar um pouquinho de tendência para vocês. Eu sempre trago essas 5 macro tendências, porque elas pautam as nossas apresentações, os nossos desenvolvimentos, a questão de ingredientes. Nós vamos falar bastante de saudabilidade, bem-estar. A parte sensorial é super estratégica. Nós estamos falando de um produto indulgente, o sorvete é um produto indulgente, e aí nós temos que alinhar saudabilidade com a questão do prazer, né, de trazer a indulgência dentro do produto. E aí a Vogler sempre tem esses 3 grandes desafios, né? Nós precisamos fazer produtos mais saudáveis, produtos mais gostosos, produtos mais baratos. É muito difícil, nós sabemos os desafios, mas durante a apresentação a Ana vai explorar um pouquinho essa questão de transformar um produto mais saudável, de deixar ele gostoso, e a gente tentar reduzir custo. E aí, eu trago aqui, na régua da Mintel, os ciclos de tendências de 2014 para cá. Lá em 2014, você falava muito de produtos sem glúten, sem lactose, sem gordura trans. Depois nós passamos para um ciclo de sem gordura, sem açúcar. Isso vai ser abordado na nossa apresentação. Depois falando de produtos com fibras, proteínas. Nós temos uma linha grande de proteínas, alinhado com fibras, com substituição de açúcar. A Vogler já desenvolveu soluções nesse sentido, produtos, ingredientes naturais, sustentáveis, e a última grande onda foi a vegano, que são os produtos plant-based, que também iremos conversar. 2020, infelizmente, por causa da pandemia, ele não teve ainda um ciclo criado, porque a nossa preocupação nesse momento é outra, né? Mas a gente já precisa pensar em 2021. E esses ingredientes, essa apresentação, é justamente para ajudá-los a pensar num cenário de desenvolvimento e de inovação. E aí, falando em inovação, nós sabemos que uma das tendências também do consumidor é aquele consumidor curioso, ele quer experiência, ele não quer só um produto, né? E aí eu vou trazer um exemplo aqui, começando pelo café. O café, aonde colhe, lá na fazenda, ele é um commodity. Ele custa em torno de 5 centavos se a gente colocar numa porçãozinha de xícara, né? Aí ele vai para a indústria, ele é torrado, ele é moído, ele transforma-se em um produto, e aí você já agrega valor, ele vai para 50 centavos. E aí ele vai lá para a cafeteria ele vai entregar ainda serviço, e aí o produto que custava lá atrás 5 centavos já vai custar R$4. E aí começa a questão da experiência, né? Hoje nós temos máquinas que nós fazemos um expresso em casa de forma rápida, são as máquinas de cápsulas, e aí ele consegue já ter uma experiência de fazer o seu próprio café em casa, com qualidade, aí já aumenta para R$5. E aí depois, o que nós podemos fazer? Aí tem uma marca que ela leva a experiência do café ao nível de personalização. E aí você consegue entregar para o cliente não só um simples produto, mas você agrega experiência ao cliente. E aí um outro produto que eu vou falar para vocês é o chocolate. Uhum. O chocolate, essa é uma loja da Kit Kat, aqui no shopping Morumbi, é uma loja que só fala da temática Kit Kat. Aqui nós temos uma série de sabores diferentes de Kit Kat, você olha aqui, até a cor dele é diferente, com sabores diferentes, o consumidor vai lá e escolhe o sabor. E aí você fala, ok, chocolate tem sabor, o que mais que eu posso agregar? Eles fazem personalizações em cima do chocolate. Eles imprimem mensagens, eles imprimem fotos, e aí alguns de vocês devem conhecer os churros, né, que faz toda aquela decoração em cima dos churros, eles fazem no chocolate também. Então, você entrega algo além de um simples chocolate. Pô, Regis, mas nós viemos falar de sorvete, você está falando de café e de chocolate? Então, vamos falar de sorvete também. E como a gente fala de sorvete, nós precisamos entregar experiência ao cliente. E aí, talvez a grande maioria, conheça o case da Dona Nuvem. É um sorvete, cá entre nós, né?
simples, mas que ele faz todo um trabalho, toda uma experiência com algodão doce, vira um produto instagramável, que aí você consegue atiçar muito mais além do que o sorvete. Sorvete de pedra também. Esse sorvete, o consumidor não está só olhando a questão do sorvete, ele gosta de ver toda aquela fabricação, a gente fala exatamente dessa questão de experiência. E num Vogler Experience, que é um workshop da Vogler, que nós fizemos há 2 anos atrás, nós levamos uma proposta, que é essa aqui, uma casquinha colorida, um sorvete com uma cor vibrante, e acreditem ou não, não tem corante. Isso aqui é uma linha, Frutimax são ingredientes que colorem naturalmente. E aí imaginem você conseguir entregar algo assim para o seu consumidor. E aí, uma das ferramentas, e aí eu até coloquei essa frase para poder me lembrar, para a gente conseguir trazer as experiências para o cliente, envolver, é a textura, né? E um produto que eu acho que nós trabalhamos bem aqui no Brasil, por exemplo, foi sorvete de chiclete, que você coloca pedaços de chiclete e você transforma aquele produto numa experiência também, e acaba sendo divertido. E aí, trazer mais uma forma da gente pensar um pouquinho fora da caixa de sorvetes funcionais. Como eu falei lá atrás, o sorvete, para mim, ele é um alimento, nós temos que ter uma visão de como entregar funcionalidade também no sorvete. Nós podemos fazer um sorvete termogênico, com café verde, com alto teor de cacau, e aí você entrega aquela energia durante o dia para o seu consumidor, e aí quando chegar à noite, ele tem condições de tomar um sorvete relax. Imagina um sorvete energy, que vocês colocam, um café verde como energético natural, né? E depois, no final do dia, um sorvete relax, com passiflora, com lacprodan alfa-10, que ele tem alto teor de triptofano. E aí você faz uma jornada completa de energia e depois relaxamento ao final do dia. E aí eu trouxe 2 dados rapidamente aqui da Mintel, que está dentro do ciclo de tendências, e a Ana também vai falar um pouquinho mais à frente. Foi feita uma entrevista com 56%, foi feita uma entrevista com internautas brasileiros, com mais de 16 anos, 56% desses internautas mencionaram que nunca experimentaram sorvetes veganos, mas eles gostariam de experimentar produtos feitos à base de leite de soja, leite de amêndoa, e isso é uma oportunidade. Nós temos ingredientes, nós podemos ajudá-lo, questão de estabilização, esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio, né? Junto com vocês. E também, dentro da pesquisa da Mintel, o brasileiro quer ter aquele equilíbrio entre saudável e indulgência, né? E aí, 71% desse público com mais de 16 anos, eles querem comer saudável, e aí, para de repente não exagerar, porções menores. São soluções que nós também podemos entregar. E para fechar, um case que alguns de vocês devem conhecer, que é a Halotop. E aí, o que tem de diferente, né? A transparência na comunicação. Ele estampa dentro da embalagem dele a quantidade de calorias, e é um sorvete com alto teor de proteína, que é uma das nossas matrizes de trabalho hoje. Então, essa foi uma conversa rápida para a gente falar um pouquinho do nosso mercado, dos nossos produtos, trazer um pouquinho de tendência, e agora eu passo a bola de sorvete para a Ana. Boa tarde. É desafiador falar de um alimento com tantas possibilidades, né? Eu fiquei aqui encantada aí com a introdução do Regis, mas enfim, né? Temos pouco tempo, vou tentar trazer um pouquinho, resgatar um pouquinho do nosso portfólio, e dentro daqueles pilares que o Regis nos apresenta, de saudabilidade, redução de custo, né? E de um produto gostoso, né? Da questão da indulgência. Vamos lá. Eu vou gastar mais ou menos uns 40 minutos para dar espaço para a gente ter uma discussão, fiquem à vontade. Vamos deixar a discussão para o final do webinar,
para a gente cumprir aqui a agenda, né, de horário, né, em respeito aí aos participantes. Enfim, nós vamos conversar sobre sistemas estabilizantes, substitutos de leite e de soro de leite, vamos falar de cacau, de gorduras, e vamos ter um espaço aí que a gente chamou de saudabilidade, mas podia ter qualquer outro nome, porque a gente vai falar de substituição natural do açúcar, né? O açúcar é saudável, mas enfim, será que a gente consome muito açúcar? Vamos falar de fibras, que são adequadas para a matriz sorvete, corantes naturais e substâncias que dão uma coloração, né? Que não são classificadas, que não são aditivos, mas são ingredientes, pensando num produto clean label. E vamos falar de proteínas, né? Tanto aquelas clássicas, né? Whey, que ainda tem que ter uma aceitação muito grande aí no mercado público, que são proteínas de alto valor nutricional, mas a gente também vai estar comentando as proteínas plant-based e a adequação para os gelados comestíveis. Eu gostaria de mencionar, né, o que a gente conhece como origem do sorvete. Conta-se que surgiu lá na China, né? Eles faziam uma mistura de neve com frutas, com leite de arroz, olha só, tudo volta, né? E fazendo uma espécie de sorvete. E aí, o Marco Polo, italiano, quando ele esteve na China, né? Então, vários, né? Portugueses, espanhóis, italianos, vinham aí buscando novidades, né, descobrindo novas terras, e aí ele descobriu o sorvete e trouxe para a Itália, né, então, assim, eu penso que o italiano, ele, assim, era muito esperto, né, ele foi lá, copiou o macarrão e levou a fama, e o sorvete também. Mas aqui, o que é interessante aqui, é que todo o nosso problema, né, ele começa por causa aqui dessa neve, né? Dessa água congelada, tá? Então, esse aí é o nosso problema. Então, a questão da presença dessa água, essa água congelada, né? Na forma de neve, na forma, enfim, nesse sistema que é tão complexo, o sorvete, isso aí é o nosso problema, tá? E aí a gente tem que pensar aí no sistema de estabilização. Então, assim, o sorvete, o que a gente tem? A gente tem uma água, que vai estar na forma congelada, leite, cacau, frutas, aromas, corantes, gordura, açúcares e ar. A gente precisa incorporar ar nessa mistura. E o elemento que é mais crítico, né, quando a gente fala de sorvete, é essa água, tá? Porque essa água, ela vai ser responsável pelo congelamento do produto e tem um papel essencial na textura, dependendo da forma como ela é congelada. Dependendo de quanto a gente consegue abaixar o ponto de congelamento desse sorvete, depende de como essa água se liga aos outros ingredientes da formulação. E aqui eu não falo só da água que a gente coloca diretamente, mas a água que vem do leite, a água que vem de frutas. Então, toda essa água a gente precisa, né, de alguma forma, prender essa água, né, essa água livre, para que a gente não tenha cristais de gelo, para que a gente tenha um sorvete com uma cremosidade. E aqui eu não estou falando de abaixamento de ponto de congelamento, eu estou falando dessa água livre que ela precisa se ligar a algo para que ela mantenha o sorvete com a sua característica na forma como foi desenhada, cremoso, com textura. E aí, quando a gente fala de água, não tem como não falar de hidrocolóides, tá? Hidrocolóides são eles que têm o papel mais importante para controlar essa água livre. Então, a questão da diminuição dessa água livre, né? Evitando formar cristal de gelo, diminuindo aquela sensação de gelado, né? Um produto que não tem um sistema de estabilização ou não tem uma quantidade ou um balanceamento ideal de hidrocolóides, a gente tem aquela coisa de gelado, dói até no peito, né? E os hidrocolóides é que vão dar corpo e suavidade, além das gorduras, obviamente, tá? Vão conferir estabilidade ao derretimento, né? Imagina o sorvete tá lá, né, congelado. Quando a gente serve esse sorvete não tem nenhuma estabilidade, então são os hidrocolóides que têm esse papel, tá? Além disso, a questão de processamento, né? Então, lá no meu equipamento, onde eu vou fazer a aeração, tá? Eu preciso incorporar e ter a manutenção desse ar nessa massa, tá? No processo, isso tudo é possível, né, de fazer de forma eficiente graças à presença de hidrocolóides. Os hidrocolóides
corretos e bem balanceados. Bom, quando a gente fala de hidrocoloide, aqui eu listei alguns que são os mais importantes, né? O LBG, todo mundo conhece, a goma tara, poucos trabalham com goma tara, goma guar, o CMC, goma xantana, né? A gente fala de liga neutra, carragena, alginatos, pectinas e ágares, tem uma infinidade, né? Tudo que se liga à água pode ser usado na formulação do sorvete. Mas o aspecto importante é que esse grupo aqui, olha, vamos destacar, todos eles estabilizam, todos eles se ligam à água, mas esse grupo aqui, o LBG, a tara, o guar, o CMC e xantana, eles conferem viscosidade, tá? Ao passo que esse segundo grupo aqui, não, né? O que isso interfere no sorvete, né? Interfere porque um sorvete, a calda de um sorvete precisa ter uma determinada viscosidade para que a gente consiga incorporar e manter esse ar durante o processamento. Então, a escolha do hidrocoloide ou do sistema hidrocoloide precisa levar em conta a questão da incorporação de viscosidade na minha calda e a inclusão desses outros hidrocoloides que vão ter um papel de estabilização importante e cada um tem um papel pontual, sem interferir na viscosidade de uma calda. Então, não adianta, por exemplo, eu fazer um sistema de estabilização, eu só colocar goma guar ou só CMC no produto. Não, eu preciso combiná-los de forma efetiva, de forma que eu tenha a ligação ideal com a água livre do produto, a viscosidade ideal e que eu promova nesse sorvete a estabilidade ao derretimento na hora de servir e que esse produto tenha aí uma estabilidade aí na cadeia de frio de logística. Vamos conversar um pouquinho. Vamos supor que eu vou colocar um monte de estabilizante, Ana, um monte de hidrocoloide. O que vai acontecer? Tá? Um excesso de hidrocoloides numa calda, eu vou ter um produto talvez muito elástico, muito gomoso, dependendo do hidrocoloide que eu escolho, e essa calda vai ficar tão viscosa que eu não vou conseguir incorporar o ar, né? Então ela vai ser uma barreira, eu não consigo incorporar o ar. Então eu vou ter um baixo overrun, um baixo rendimento. Ao passo que se eu quiser ficar economizando e for retirando hidrocoloide, ou se eu tiver um balanceamento inadequado de hidrocoloide, o que vai acontecer? Eu vou ter problema de textura. Por quê? Porque eu não vou ligar completamente a água do livre que está no meu sorvete, eu vou ter problema de estabilidade, em derretimento, eu vou ter uma textura com cristais de gelo, vou ter cristalização no ponto de venda e posso ter um baixo overrun, olha só. A gente tem que trabalhar com a viscosidade ideal, porque se tem muita viscosidade, eu não consigo incorporar ar. E se eu tenho pouca viscosidade também, não consigo incorporar ar. Aí, por isso que a questão de você entregar uma solução desenhada, uma solução balanceada para cada tipo de formulação, para cada tipo de processo, essa é a chave. Então, nós, da Vogler, temos uma expertise muito grande nessa questão dos hidrocoloides e como combiná-los. Então, a gente tem soluções para cada tipo de produto. E como nos fala o Regis, a gente também tem uma certificação, então a gente tem a questão também da segurança alimentar, tá? Somos certificados FSSC 22000, tá? Foi a primeira empresa, né, distribuidora no Brasil de alimentos que teve essa certificação, e a gente tem um time aqui de especialistas para desenhar a melhor solução para cada tipo de produto e de processo. Oi. Eu acabei esquecendo de avisar o pessoal que quem quiser fazer perguntas pode utilizar o chat, aí só colocar uma interrogação, que ao final da nossa apresentação nós teremos a parte de perguntas e respostas. Então fiquem à vontade para utilizar o chat para perguntas. Obrigado. Ok.
Bom, aqui é um exemplo de como a Vogler está desenhada para atender soluções, tá? A nossa solução, a solução desses blends de hidrocoloides, né, e de emulsificantes para o mercado de sorvetes, nós temos alguns que estão prontos, eu vou apresentar rapidamente, mas também temos soluções desenhadas. O que acontece? A gente está sempre atento à movimentação do mercado, né? A gente percebeu hoje, não só hoje com a pandemia, né, mas em outras situações, falta goma guar, falta LBG, o LBG subiu o preço do LBG, fica todo mundo com aquele desespero, né? Atrás de soluções que garantam a margem. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês do nosso expertise, né? A gente acompanha esse mercado de LBG, por exemplo, vendemos LBG, obviamente, mas acompanhando essa movimentação de falta, de aumento de preço, e aí o cliente fica no desespero, né? Eu preciso começar o meu verão, né, minha produção, e, por exemplo, não tem LBG ou está muito caro. Aqui, olha só, é um exemplo, tá? Que nós desenvolvemos aqui, olha, aqui tem um exemplo de 4 soluções que nós desenvolvemos com outros hidrocoloides para substituição do LPG. E qual não foi a nossa surpresa? Aqui não dá para ver muito bem a legenda, né? Mas aqui dá para perceber que o comportamento está bem parecido com todas as nossas alternativas. Aqui tem 4. Foram alternativas que se mostraram factíveis em substituir o LBG, com redução de custo, né? E a gente teve aqui um caso onde a gente, até do ponto de vista sensorial, a gente percebeu, né? Isso é referência, né? Até uma solução que a gente até entendeu que foi um pouquinho mais superior do ponto de vista sensorial. Então, o nosso papel, temos soluções desenhadas, não vim aqui para falar do LBG, mas assim, é para mostrar um dos exemplos, vou mostrar outros, que a Vogler está capacitada a desenhar soluções, né, com os ingredientes, né, normais do mercado, mas também atuar nessa questão, né, até antever as questões de crise, de falta, de aumento de custo, enfim, né, e a gente está aí para ajudar. Bom, um dos exemplos, tá, é que a gente, eu vi alguém perguntando se a gente tem soluções já em portfólio, temos. Esse daqui é um dos exemplos, tá, nosso, que é uma solução que é o nosso Instab S91, é um produto que eu gosto muito, e ele é um produto sensacional para açaí e para outras frutas, né, que são feitas nesse formato, né? O açaí é uma fruta brasileira, eu acho bem legal essa experiência, e aí nós desenhamos essa solução, que é, em geral, o processamento é a frio, né? E que também serve para sorvete soft a frio, né? Então, uma empresa tem uma mistura aí, em pó, coloca o S91, não precisa fazer tratamento térmico, faz se quiser, né? E aí a solução que ele nasceu para sorvete soft e açaí, e aí alguns clientes também aproveitam e usam para liga neutra, tá? Ele é a base de CMC, guar e uma carragena especial aí que não precisa de tratamento térmico. Um outro exemplo nosso é toda essa nossa linha aqui, o Inostab GC-ML, tá? Inostab é da nossa linha de System, e a família GC é a família de gelados comestíveis, que é IML para sorvete de massa. Então, aqui a gente tem soluções, tá? Usando LBG, usando goma tara, CMC, guar, carragena, tá? Às vezes o cliente fala, eu não quero mudar a minha lista de ingredientes, a gente tem solução obedecendo a lista de ingredientes do rótulo e lembrando, né, que nós temos alternativas de hidrocoloides, a gente tem uma expertise em fazer o blend de hidrocoloides para chegar na melhor solução aí econômica e que dê um resultado aí de rendimento, de processo e de melhor textura.
Falando de indulgência, né, o Regis falou bastante, ele mostrou muita foto aí de sorvete extrusado, né? Então, essa questão da indulgência, o sorvete é um alimento, e é um alimento gostoso, e quando a gente fala de extrusado, a gente tem indulgência. Temos também, né, uma linha, que é o Inostab, a linha Inostab, GC, gelados comestíveis, para a linha de Inostab, de extrusados, e que também leva mono, guar, CMC, LBG, Golmatar e Carragena. Então, você vê e fala assim, nossa, Ana, parece que a lista de ingredientes é a mesma. Sim, é a mesma, né? Sempre tem CMC, tem guar, não quero guar, quero CMC, não quero CMC, uso Carragena, uso Golmatara, o que vale é a combinação. Então, dependendo da combinação dos ingredientes, você consegue produzir sorvetes que tenham overrun distintos e que tenham características de cremosidades distintos. Bom, foi bem rápida essa linha de estabilizante, mas a gente pode atender aí no chat aí as dúvidas no final. O Regis, ele comentou que, novamente, o pilar custo, qualidade, sensorialidade, sabor, tá? E pensando nisso, eu vou apresentar duas alternativas aqui para substituição de leite e soro de leite. Nutrilac C2415, alguns clientes já usam, já conhecem, né? E o cliente acaba conhecendo mais que a gente porque usa no dia a dia. Essa linha é uma proteína de soro de leite, tá? Não é um composto lácteo, tá? É uma proteína de soro de leite. Por que a gente trouxe essa proteína? Houve uma ocasião, uns 4 anos atrás, mais ou menos, que não tinha leite. Não tinha leite, o leite que não tinha, o preço era muito alto e não tinha. Então, essa proteína, ela foi desenhada para substituição do leite em pó, tá? Então, uma solução que substituiu o leite em pó e com custo, com preço menor do que o leite em pó. Então, tudo de bom, né? Fizemos diversos testes, acompanhamos, né? O produto nasceu lá da Argentina, adequamos para a formulação do Brasil, tudo certo, tudo perfeito. Mas aí, passado esse momento de atender rapidamente o mercado, a gente foi estudando mais o produto. E aí a gente percebeu que o produto, ele entrega muito mais do que substituição de leite. É um produto que melhora a estrutura do sorvete, né? Melhora a questão de estabilidade, de derretimento, melhora a boleabilidade. Então, isso foi algo que a gente foi aprendendo, né? Então, assim, não foi só uma proteína que faz a substituição de leite, mas entrega muito mais. Aqui eu vou apresentar uma foto, tá? Que mostra, aqui um estudo que foi feito lá na Argentina, não foi aqui, né? Essa foto, tá? Fizemos alguns estudos, mas a foto é de lá. Aqui, usando a substituição do leite em pó desnatado com IC2415, aqui é o padrão com leite em pó, e aqui com WPC 30, tá? Então, observem o formato, tá? Do sorvete com IC2415, tá? O formato, isso aqui é um teste de estabilidade de derretimento, todos sobre as mesmas condições, tá? É uma condição de estresse. E olha, quando eu falo para vocês de boleabilidade, estabilidade de derretimento, olha como a performance foi muito melhor. Então, uma solução que veio para atender o mercado numa questão de falta de leite, a gente trouxe uma solução com redução de custo e aprendemos, né? Os clientes ganharam, alguns clientes nem trocam mais pelos benefícios que a gente observa aí no uso do IC2415. Substituição de soro de leite. Soro de leite também, às vezes tem falta, né? Às vezes o preço fica muito alto, né? E às vezes nem tem, né? Então vem todo mundo desesperado, né? Atrás da Vogler, né? E aí, também para esse produto, a gente tem aqui da nossa linha o Variolac 850. O Variolac é um permeado de soro de leite alternativo, é um subproduto, né, da produção de whey, né, de soro de leite,
E ele é um produto que a gente já trabalha há muito tempo em outros segmentos, né? A gente trabalha no segmento de panificação, no segmento de chocolates, usando como substituto de soro de leite. Por quê? Pela questão de falta de soro, pela questão de preço, enfim, mas também pelo sabor lácteo, tá? Ele entrega uma nota láctea esse produto ele tem uma quantidade de sais menores e aí ele acaba entregando uma nota láctea mais interessante. Se a gente degusta o pó, né, vocês vão perceber a grande diferença. É um produto premium, né, quando a gente pensa na questão sensorial, mas a gente sempre teve um medo de avançar aí no mercado de sorvete. A gente trabalhou primeiro em panificação, em chocolates, o produto já é um sucesso, e no mercado de sorvetes, a gente acabou aí fazendo um trabalho lá no Centro Tecnológico da Arla Foods, que é o nosso fornecedor, e eu vou apresentar uma parte desse estudo. Esse estudo, não sei se todos estão enxergando, tá? Ele foi um estudo que foi feito com leite em pó desnatado, soro de leite, tá? A gente tem todo aqui o balanceamento de sólidos, tá? E o que os nossos, né, parceiros lá da Argentina fizeram, né? Eles acabaram reduzindo aqui o soro, olha, de 3 para 2 para 1, em nenhum soro aqui, e foi colocando no lugar do soro o variolac. Só que eles foram bem ousados, também foram substituindo, né, aqui, ó, o leite, foram reduzindo o soro e reduzindo o leite, tá? Foram bem ousados, né? E aqui embaixo tem todo o balanceamento, tá? Da formulação, tá? A gente saiu de 5,7% de lactose até o teste, né? 4 com 7% de lactose. Foi feita uma avaliação sensorial, tá? Os produtos se mostraram saborosos, cremosos, adequados, tá? Mas, assim, o que sempre me preocupou foi a estabilidade desses produtos. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a curva de derretimento desses testes. Isso foi até mais dias, tá? Eu vou apresentar do primeiro e do 8º dia, tá? A gente tem mais dados, 22, 30 dias, mas eu selecionei essas duas figuras. Aqui em preto, gente, é a curva é o padrão, tá? Aquele que tinha leite, né? 7% de leite. Olha que como ele derrete mais rápido, né? Que os outros testes. Aqui em vermelho foi quando a gente substituiu parte do leite, uma parte do leite e uma parte do soro, tá? Aqui, e aqui, a gente tem aqui, né, tá se confundindo o 3 e o 4, quando eles foram mais arrojados, né? Substituíram mais o leite e mais o soro, e aqui completamente o soro. Olha que curva linda, né? Que curva linda aqui com o tempo, e a gente vê que o produto ficou mais estável. Aqui o comportamento se repete, né? Praticamente no 8º dia, eu tenho as curvas dos outros dias, tá? O comportamento se repete, mas aqui, olha que interessante, né? Nessa situação, que é a situação mais extrema, onde eu tiro todo o soro, reduzo o leite e coloco bastante variolac, aqui a situação mais crítica acaba se encontrando com um padrão aqui em 120 minutos, né? Do teste de estabilidade de derretimento, e aí a gente mostra que é possível, sim, a gente entregar uma solução que tem uma nota láctea mais interessante, né, que é uma alternativa para redução de custo, é uma alternativa que vai atender o mercado aí no socorro, tá faltando soro, né, então é mais aquele pilar que o Regis nos falou, né? A questão de custo, a questão de sensorialidade e a questão de estar socorrendo vocês, tá? Né? Da gente estar à frente e estar desenvolvendo essas alternativas. Seguimos. Vamos lá? Vamos falar um pouco de gordura, né? Gordura, gente, é um tema
né, que as questões regulatórias aí tá no calcanhar de todo mundo, né? A gente tem a questão das gorduras parcialmente hidrogenadas e a produção de gorduras trans durante esse processo de produção das gorduras parcialmente hidrogenadas. A Vogler tem como parceria a CAI, e na nossa planta aqui no Brasil, a gente não tem o processo de hidrogenação. Ou seja, temos a tecnologia para a produção de gorduras de outras formas que não a hidrogenação e, portanto, sem a produção de gorduras trans. E onde que isso entra aí nessa questão de sorvete? Bom, agora é lei, tá? É lei. A gente sabe que as gorduras trans ou ácidos graxos trans, eles são praticamente não existem na natureza, tá? Mas eles são um defeito, né? É um irmão gêmeo aí das gorduras, né? Das gorduras, né? Que ao invés de aparecer na forma cis, é um negócio aí de química, né? Elas aparecem do outro lado, como se fosse um espelho. São as gorduras trans. E só essa inversão aí, né, a gente chama de isópero, só essa inversão, o que acontece? Acaba impactando em doença cardíaca, em colesterol. Antes da pandemia, os infartos representavam 27% de mortes no Brasil, que é muito, e a Anvisa se baseou na estratégia da ONU já desde 2004 de banir as gorduras trans. A gente tem um calendário bem agressivo, tem uma RDC 23 de dezembro de 2019 para limitar o uso das gorduras trans e lá em 2023 a limitação da gordura parcialmente hidrogenada. Então, voltando, as nossas gorduras não são por processo de hidrogenação e, portanto, a gente não tem gorduras trans, né, na composição e não são gorduras parcialmente hidrogenadas. Aqui para mostrar para vocês, alguns clientes já conhecem aqui a nossa Acomix NH80, que é uma gordura de palma. Quando eu falo máximo por cento de trans, gente, isso é o limite da metodologia, porque na verdade não tem trans. A gente expressa de forma como a metodologia prevê, tá? E tem aí 47% de ácidos graxos, né, aí saturados. E aí a gente tem essa proposta aqui, a Comix LS35, tá? Que tem uma quantidade de SAFA aí menor, tá? Para um produto ainda mais saudável, tá? E com boa entrega de cremosidade, que é um produto aí que a gente já comercializa. Isso alguns dos exemplos, tá? Temos outros. E aí eu destaco também que a gente tem a nossa linha Inofet PO13, que é o nosso palmiste, que é para fazer as coberturas tipo esquimo. Ou seja, temos alternativas, tá? O que a gente precisa é escutá-los, ouvi-los, entender qual é a necessidade. Eu coloquei aqui dois exemplos de gorduras, né, que atendem a questão de trans e aí a redução dos SAFAs, mas a gente tem um portfólio aí maior e aí, sob demanda, a gente consegue avaliar cada caso. Cacau, gente, eu vou convidar vocês, vai ter um webinar dia 16, né, na próxima semana, o Regis depois atualiza direitinho o horário, mas assim, nós temos a parceria com a Machu Picchu, uma empresa peruana, e aí a Machu Picchu, a gente tem no portfólio, gente, os padrões, o alcalino, tá? Mas também eu acho bem interessante essa questão, o Regis mostrou um sorvete bem bacana com café verde, né? Imagine com cacau black, né? Um sorvete assim, né? Um sorvete de whey, um sorvete energético com cacau black. Acho que é uma ideia bem interessante. É só mudar o cacau, a gente tem uma cor mais intensa que entrega essas questões da sensorialidade, né? A gente come com os olhos, né? Temos o cacau natural, que é uma tendência, gente, de ter o consumidor, ele quer um clean label, tá? Então, cacau natural, bem interessante para rotulagem, a gente fez aí um sorvete, não dá para degustar, mas vou mostrar a formulação, o resultado ficou bem interessante, o cacau vermelho para aqueles que querem certificação, o cacau orgânico. Dia 16 tem mais detalhes para vocês conhecerem um pouquinho mais do detalhe de cada tipo de cacau. Vamos lá? Vamos falar de saudabilidade. Vou voar aqui, porque o Regis se animou e eu tinha 40 minutos, acho que eu tenho 10, mas acho que eu vou conseguir tratar do tema. Os técnicos de sorvete,
eles são muito criativos, né? É uma matriz muito complexa e uma matriz que permite muito. E aqui na Vogler eu faço a parte de desenvolvimento, estou no centro tecnológico, faço assistência técnica, e assim, é um público muito... que tem muitas ideias, né? Que está sempre inovando. A gente acha que não dá para inovar mais em sorvete, mas sempre tem. Né? As feiras, eu amo as feiras de sorvete, porque o sorvete é gostoso, mas assim, sempre tem uma inovação, é tudo colorido, é tudo muito bonito, e vocês sempre nos pegam de surpresa, né? Vamos ver se a gente um dia consegue chegar antes. Vamos falar de um negócio que todo mundo torce o nariz, né? Quando a gente fala de saudabilidade, a gente fala de redução, de tirar o açúcar, né? A parte do mercado enxerga isso, né? E a Ana, né? Tem aqueles edulcorantes tradicionais que a gente sabe trabalhar, sabe combinar, entregar um sabor bacana, interessante, mas eu queria falar da estévia, gente, porque a estévia, né? Estévia é um negócio tão antigo, da época dos índios guaranis, né? E tem aquele sabor amargo, né? Aquela coisa complicada, mas que, gente, estévia não é um produto, é uma planta que tem várias substâncias. Tem aqui mais de 40, o Jack fala de 40, mas tem muito mais. E aqui o que acontece? O que se extrai? No início pegava a planta e extraía tudo, e a gente tem aqui que 30% a 35% do que tem na planta é amargo, gente, é amargo de fato, tá? E aí a gente tem um que é de 50% mais ou menos, que é menos amargo, né? E aí tem uma infinidade de outras substâncias que tem o sabor até igual ao açúcar. Ou outras que não são tão iguais ao açúcar, mas que combinadas com essas outras fações, entregam um sabor interessante. É o que eu falei dos hidrocoloides. A gente nunca usa hidrocoloide só, a gente combina, né, para pegar o que tem de cada um de bom, e tem a questão do sinergismo. Então, esse é o nosso papel. Quem me conhece sabe que eu trabalho há muitos anos em redução de açúcar, sempre tive dificuldade com a estévia, mas hoje temos como entregar soluções. Não é uma estévia única, mas é combinando essas estévias que a gente consegue entregar soluções, né, para um rótulo com edulcorante natural e entregando sensorialidade e prazer, né? Bom, mas aí tem mais, né? Vocês são, né, sempre estão à frente, e aí às vezes, não, eu não quero usar edulcorante nem que seja natural, eu não quero. Então, a gente, pensando nisso, né, tanto no mercado de sorvete como em outros segmentos, nós desenvolvemos uma linha que a gente chama de InnoFlavor. O que é esse aroma? São aromas naturais, que só entregam sabor doce. Mas sabor do quê, Ana? De abacaxi, de limão? Não. Eles vêm, a gente até pode combinar um sabor de fruta ou de chocolate, o que vocês quiserem, mas a nossa proposta é entregar algo que confere sabor doce e que pode até potencializar ainda o sabor doce. Ah, eu queria deixar mais doce, eu não quero aumentar o açúcar. Temos esse aroma natural, tá? E ele ainda tem uma característica de realçar notas aromáticas, que a gente já percebeu. Em bebidas é clássico a redução de, né, às vezes até de aroma, tá? A gente já fez alguns trabalhos e a gente percebeu que ele potencializa ainda os aromas em algumas aplicações. E aí a gente chama isso de cleaner label, tá? Então, nessa questão de saudabilidade natural, vocês têm a alternativa ou de colocar uma boa estévia, ou então colocar um aroma que vai dar sabor doce. Bom, então aqui eu vou resumir as duas alternativas, tudo resumido, tá? Aqui é o InnoDulce NSB01, que é o que a gente de portfólio já entrega aí para o mercado de sorvete, chocolate, panificação. E o InnoFlavor IC, tá? Que ele é o aroma natural aí que a gente oferece para bases de gelados comestíveis. Fibra solúvel, tá? Quando a gente fala de fibra, a gente pensa bastante em panificação e bolo, né? Vamos ver aquela fibra, mas às vezes, como é que eu vou colocar fibra no sorvete, né?
Então, essa pergunta, como eu vou colocar? O meu consumidor, ele quer ver fibra, ele quer consumir mais fibra, tem gente que tem calculadora, pergunta, tem fibra ou como? Não tem? Então tem fibras solúveis, vocês já conhecem, existem várias, são fibras boas, que têm efeito prebiótico, tá? Então, a gente tem a polidestrose, a gente tem as inulinas e os fósforos, mas o que acontece? O sorvete é muito indulgente, e às vezes o consumidor, né, que vai tomar um sorvete que tem muita, né, muita fibra, ele acaba tendo efeitos colaterais indesejáveis, como flatulência, algum desconforto. Então, a gente destaca, né, as outras fibras são boas, mas aqui nosso encontro é para apresentar a novidade, que é a nossa fibra solúvel de milho, tá, que é o Fibersol. E aqui, olha só, um estudo comparando quanto que você consegue consumir até ter um efeito indesejável, né, laxativo, sei lá, desconforto. Então, o Fibersol, por esses estudos independentes, até 68 gramas. A partir de 68 é que começa a sentir alguma, enfim, indisposição. Ao passo aqui, vamos falar um pouquinho da inulina, de 10 a 15 gramas, né? Então, olha só, dá para consumir muito mais sem efeitos indesejáveis. Vamos falar de alternativas naturais para colorir. Então, a pergunta que eu coloco é o seguinte: o que o seu consumidor quer ver? Vermelho 40? Ele quer ver que tem uma batata doce, um rabanete no teu rótulo? Ele quer um amarelo tartrazina ou ele quer uma abóbora, uma cenoura? Ele quer um amarelo crepúsculo ou ele quer ver, enfim, o que o teu consumidor quer ver no rótulo? Então, vou passar rapidamente. A gente tem no nosso canal uma entrevista que fala um pouquinho mais de corantes, mas acho que o Regis deve estar aprontando alguma aí para algum evento específico de corantes. E ali nós temos corantes naturais, corantes, tá? Corante urucum, cúrcuma, carmim, corante clorofila. Temos vários corantes naturais, todas as cores primárias, né? E aí vocês combinam aí e conseguem as outras cores. Mas a gente também tem uma linha de ingredientes que colorem. Então, assim, ao invés de colocar um corante, sei lá, carmim, eu coloco um concentrado de beterraba, por exemplo. Olha que ideia legal, né? Então, ao invés de eu colocar um corante azul brilhante, eu coloco uma espirulina. Olha que bacana. Então, a gente tem diversas alternativas, né? E aí eu vou dar aqui um exemplo. Aqui um amarelo tartrazina, um exemplo de cores que a gente consegue aí desenvolver, que picolé. Aqui é um crepúsculo, tá? Então, vai depender da solução. As cores, né? Elas variam aí dependendo da dosagem e do tipo de corante natural que vocês escolherem. E aqui, a partir dessas cores básicas, né, as primárias, olha, um azul, uma espirulina com, sei lá, com uma cúrcuma, dá para fazer uma cor verde, né? Ou você coloca uma clorofila direto. Então, aqui, olha só, um roxo desenhado, bem interessante, né? Então, assim, dá para brincar e dá para criar. Bom, vamos juntar tudo isso. Vou mostrar aqui uma formulação orientativa. Essa formulação é real, alguns já degustaram em feira, em evento nosso, né? Fizemos workshop de sorvete. Nós fizemos um sorvete 0 açúcar, tá? E usando estévia, tá? E depois eu testei com aroma natural, tá? Esse sorvete, olha só, ele tem uma redução parcial aqui do leite desnatado, usando aquela proteína C2415, aqui com a nossa gordura Acomix, 0 trans e low sat, tá? Aqui é um sistema nosso estabilizante GCMLF, que é bastante competitivo, alguns clientes aí usam. Aqui é um beterraba, olha só, colorido com beterraba, tá? E aqui, quando a gente fez esse sorvete e apresentou para o mercado, a gente usou aquela estévia, NSB01, mas hoje a gente tem alternativa também de usar o aroma. Próximo. É rápido, gente, porque a gente tem pouco tempo. Proteínas. Bom, proteína, gente, tem dois... ou é proteína animal ou são as plant-based. Proteína animal
vocês já usam leite, que é um produto bastante saudável, né, de fonte de proteína, mas o mercado de produtos de nutrição esportiva e que expandiu muito, muito, né? Então, o whey, a gente tem, né, as soluções, né, com soro de leite, que é o whey, né, do nosso parceiro Arla Foods, e temos também na Vogler o portfólio de proteínas à base de soja, arroz e ervilha. Depende o que o teu público quer, o que a tua marca comporta. Bom, pensando nisso, eu vou mostrar aqui 2 exemplos, tá? Primeiro, uma formulação plant-based, tá? Essa aqui eu fiz com açúcar, tá? Mas, enfim, açúcar é plant-based. Aqui tem a nossa gordura de palma, cacau natural, que eu falei para vocês, que eu tinha feito. Proteína de soja, aqui tem aquela fibra, Fibersol, ela é bem legal, gente, ela dá cremosidade, aqui o nosso sistema estabilizante, tá? E aqui um pouquinho do nosso do Inodoce NSB01, que é estévia, tá? Aqui ele entrou para dar um pouquinho mais do dosor, por conta da presença do cacau natural, que tem uma nota um pouquinho mais ácida, então ele entrou aqui para ajustar o dosor e para dar uma arredondada. Ficou um produto bem legal, bem interessante. Aqui um picolé proteico, 0 açúcar. Olha que legal, gente, 0 açúcar e proteico. Aqui eu usei a nossa proteína de soro de leite, tá? Que é o whey, né? Aí foi uma tendência um pouquinho mais, né, de seguir a tendência aí do mercado de nutrição esportiva, ou para que procura proteína, né? Whey. Aqui o cacau natural, esse picolé, essa foto aqui, gente, é verdadeira, tá? E aí ele ficou com uma cor bem intensa, bem interessante, e aqui uma linha nossa, que não tá ali como eu falei que é inostável, mas é uma linha Inogan, uma linha de hidrocoloides, que a gente aí está sempre, né? E que ela deu uma performance bem interessante para essa formulação, tá? A gente fica aqui aberto aí para discussões, lembrando que vários desses temas, substituição de açúcar, já tem no nosso canal, e outros webinars, o Regis pode passar o convite para vocês.